Hello, Diego. Olá, professor. É melhor eu virar? Acho que eu tenho Eu que acho que é virar. melhor virar. Isso. Ah, eu tinha achado uma solução aqui. Agora eu vou ter que criar uma outra solução aqui, mas tudo bem. Não, vai dar certo, vai dar certo. Só um minutinho, deixa eu só inverter aqui. Olá, Caio. Olá, Adriano. Olá, Rafael Takagi. Então, Agora tá rolando. Vou baixar um pouquinho aqui. você consegue me ouvir direitinho? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Sim, o áudio tá ótimo. E aí, professor, como é que você está? Tudo bem. Tava numa reunião com o pessoal do encontro que a gente vai fazer esse final de semana pela Aham. internet. Ah, lá de no Encontro Internacional de Portugal, né? Lá em Portugal. Isso. Ah, sei. Acho que o professor que está online e a professora Gisele Pires vão participar também, né? Vai sim. Ah, que ótimo. E como é que está sendo essa quarentena, coronavírus? Olha, eu tô trabalhando mais do que nunca, né? Eu imagino. Tá tudo um caos, tá difícil. Mas tá dando certo. Acho que nós estamos nos adaptando bem. Sem dúvida. Vamos esperar só um pouquinho para as Tá pessoas ok. irem. E aí daqui a pouco a gente começa. Tum, tum. Já tem 10 pessoas. Então, eu vou começando aqui a falar sobre. Normalmente eu sempre falo no início de onde veio essa minha ideia de fazer essas lives informativas, né? Normalmente, na semana passada, eu assisti uma live da minha psicóloga com um médico psiquiatra, e então, falando sobre os problemas que pode ocorrer dessa quarentena na mente humana, né? Sobre a mente humana. E então, depois de alguns dias, eu fui refletindo e pensei por que nós não podemos fazer isso com os pianistas, ou na parte da área de piano. Então eu fui entrando em contato com algumas pessoas, entrei em contato com o senhor, e aí está acontecendo, eu acho que tá tendo frutos muito, muito bons, porque eu tô tendo feedback de alguns professores, de alguns alunos, gostando muito das lives, dos conteúdos das lives, dos temas que estamos abordando nas lives, de uma maneira descontraída. Então eu acho que é legal que as pessoas podem entender de uma forma muito mais fácil e mais tranquila. Sem Vamos com... dúvida nenhuma, acho que é uma excelente iniciativa e você está ajudando a todo mundo que está aí assistindo e também a gente a estar ativo e ter dividir um pouquinho da experiência do que a gente viveu aí e acho que a gente está todo mundo junto nessa, né? Mesmo Ah, tá todo mundo separado, mas nós estamos juntos. sim. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por aceitar esse convite. E nós conversamos, acredito que foi ontem, sobre isso. Discutimos sobre um tema e eu acho que atualmente vem bem a calhar esse tema sobre aulas de piano online, porque infelizmente nessa coisa de quarentena nós algumas das pessoas não podem sair de casa e não podem dar aulas presenciais e que é um motivo, um momento, né, muito difícil, porque faz parte do sustento de alguns pianistas, de alguns professores de piano, sair para poder dar aula presencial para as pessoas. Então eu acho que essa live veio muito bem a calhar esse tema, né, que nós conversamos sobre, por conta que eu acredito que as pessoas depois dessa live vai abrir um pouco mais a mente sobre aulas online, por conta que nós vamos discutir algumas coisas sobre, e eu acredito que o senhor esteja muito capacitado
e responder essas questões. Eu vou começar apresentando um pouquinho. Normalmente eu sempre apresento a pessoa com quem estou conversando, um currículo bem resumido, porque o currículo do senhor é bem extenso, bem grande, área de pesquisa sobre performance, música de câmara e, e palestrante o senhor também né? Eu acho muito legal. Vamos iniciar. Eu estou aqui com o professor doutor João Paulo Casarotti. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, por ter aceitado o meu convite. E o doutor Casarotti, ele é bacharel pela Universidade de São Paulo, mestrado em Pedagogia e Piano Performance pela Universidade da Dakota do Norte, e ele é doutor em Performance pela Universidade do Estado de Louisiana, certo? Não, errado. Então, Ele é mestrado em Pedagogia pela University of North Dakota, mestrado em Performance e Pedagogia pela Temple University na Filadélfia e doutorado em Performance com minor em Collaborative, piano colaborativo. Né? Então ótimo. Então, se o senhor mudar aquele currículo pequenininho que o senhor me mandou. O professor Casarotti, ele é coordenador da área do piano no Southern University College, em Louisiana, certo? Isso. E diretor artístico e pedagógico do Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba e do Encontro Internacional de Pianistas do Vale do Aço, em Minas Gerais. O Dr. Casarotti, ele já tocou e toca em diversos lugares, né, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Música de câmara, performance, solista, e atualmente ele é especialista sobre a técnica de Tauman, a técnica de Alexander e a técnica de piano wellness, que é hiper interessante. E nesse exato momento, né, que é o tema de hoje, nós vamos conversar sobre o piano online, aulas de piano online, que ele tem uma vasta experiência, mais de 10 anos, né, professor? Isso. Dando aulas online e criando metodologias próprias, que aí nós vamos conversar ao decorrer da live. Obrigado, Felipe, pela iniciativa. Queria dar um alô para todo mundo que está assistindo. Eu estou vendo muita gente conhecida aí. Eu acho que vocês devem estar bastante em dúvida em relação às aulas online. Eu ando apresentando esse tópico, já deve fazer mais ou menos uns 6 anos. Não, 6 não, 7, 8 anos já, desde o primeiro encontro de Piracicaba, que eu ando apresentando sobre esse tópico. E muitas vezes as pessoas não se interessam muito porque falam, não, eu prefiro aula presencial, agora está todo mundo pirado e nessa necessidade de aprender rapidamente para fazer essa modificação, né? Então, eu falo para você que eu também estou aprendendo ainda nessa coisa de tecnologia, a gente sempre aprende, mas é um prazer estar aqui falando com você e dividir um pouquinho do conhecimento com todo mundo aí. Nós estamos muito felizes. Nós vamos começar a nossa live. Eu separei algumas perguntinhas. No final, eu peço para as pessoas que estão nos assistindo fazer pelo menos umas 3 perguntas para o senhor poder responder alguma dúvida que houve durante a live. E a primeira pergunta é a seguinte: quais são as principais barreiras que existem sobre dar ou receber aulas de piano online? Olha, primeiramente eu diria que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, né? Porque acham que não funciona, que você tem que estar ao vivo, você tem que tocar no aluno, o aluno tem que ouvir presencialmente. As pessoas às vezes têm um pouco de medo da tecnologia, ou não acreditam, né? Porque tem limitações, é óbvio que vai ter limitações, mas tem coisas positivas que você acaba encontrando na aula online que você não encontra na aula presencial. Então, essa é a primeira coisa, acho que o preconceito que as pessoas têm um pouco, né? A segunda às vezes, as limitações de cada um, né? Limitação tecnológica em relação a equipamentos, em relação a saber usar, né? E em relação a saber também passar do conhecimento que você sabe como professor, de você se adequar a essa outra realidade em
em modificar um pouquinho o formato da aula de piano, das aulas em grupo, conforme você trabalhar, né? Sim. E isso demora um pouco de tempo você aprender, né? Eu acho que todo professor de piano, se pudesse voltar atrás e devolver o dinheiro da primeira aula que deu, todo mundo devolveria, porque a gente é uma profissão que a gente aprende a cada aula, cada nova lição do aluno, a gente aprende, está aprendendo junto com o aluno a se comunicar, a passar informação. Então, acho que todo mundo vai ter que agora começar com o básico e aí ir introduzindo mais equipamento, mais ideias. Eu sempre recomendo para quem quiser começar muito simples, né? Com o que tem em casa primeiro, né? Para depois ir, quando vai se sentir um pouco confiança, né? Tem aqui nos Estados Unidos muitos fóruns os professores estão todos assim desesperados porque aqui tem muitos professores de piano e aqui o pessoal faz dinheiro full time, né? Como professor de piano e tá todo mundo com medo em relação a cobro menos pela aula online, não cobro menos, né? A recomendação que a gente dá sempre para eles é, olha, tenham confidência, né? Mostrem força. Mesmo que vocês não sabem nada de dar aula online, nunca fizeram, demonstrem confiança para os alunos de vocês. Porque os alunos estão precisando disso no momento. Eles estão precisando ligar o celular, ou o tablet, ou o computador e ver o professor e continuar fazendo música. Então, mesmo que você esteja tremendo na base, com medo de fazer, eu recomendo a você estar sempre fazer e encarar essa realidade. Porque a gente vai ficar por um bom tempo, eu acho que, nessa situação. Sobre essa questão do preconceito sobre alguns alunos ter aula online, o senhor acha que, ao decorrer do tempo, desde do momento que o senhor começou a estudar sobre isso, começou a atuar nessa área, tem mudado ou continua a mesma coisa? Então, o senhor encontra alunos que não querem mesmo ter aula online ou já tem alguns alunos que não, pode ser interessante. Quais seriam essas... Eu acho que tem algumas. Quem geralmente faz aula online é porque ou o professor está viajando, ou não tem professor na região onde ele mora, ou não gosta dos professores ao redor, então procura-se um professor melhor fora, né, que te abre oportunidades, né, ou né, tem várias circunstâncias. No jeito que a gente está agora, a gente tem que trabalhar online. Então, ou a gente se enquadra isso, ou a gente vai ficar sem trabalhar, vai perder o aluno. Porque o aluno, se ele quiser fazer música, ele está sabendo o que está acontecendo nas aulas online, eles vão acabar fazendo, eles vão acabar achando outro professor. Eu já recebi várias ligações de alunos querendo ter aula comigo agora, porque sabe dessa experiência, né? O preconceito é uma coisa um pouco... a gente tem que estar sempre mudando, né? É uma coisa um pouco besta. Eu acho que as pessoas muitas vezes têm preconceito porque não sabem. Eu sou assim também. A gente tem preconceito de várias coisas. Eu tinha preconceito em relação ao Suzuki Training para piano. Quando eu morava em Piracicaba, eu fui certificado em Suzuki. E hoje eu acho fantástico. As pessoas às vezes falam mal do que não sabem, né? Então, acho que o importante, antes de falar mal, abrir os olhos para novas coisas, né? Que é muito possível e é muito positivo. Eu acho também que o preconceito, acho que em qualquer área, qualquer sentido, é a ausência de conhecimento, a ignorância, né? Então, assim, se a pessoa sabe do assunto, se a pessoa sabe da coisa que vai falar, eu acho que não vai ter preconceito sobre isso. Exatamente. Vamos iniciar com uma pergunta bem interessante. Eu acho que essa é muito para os professores ou para quem quer iniciar. Qual seria o conselho que o senhor daria, principalmente para as pessoas que se encontram nesse dilema, nessa pandemia, o que querem começar a aula online, começar a ganhar dinheiro tendo aulas online, ou dando Olha, aulas. primeiramente se você nunca deu aula online e você tem dificuldade com tecnologia, começa muito simples, né? Como eu já disse um pouco antes aqui. Você começa com o que você tem em casa, né? Eu acho que todo mundo tem um celular, alguns de vocês devem ter um tablet ou um laptop, um computador. Então começa com o que vocês têm em casa. Só com isso já dá para se começar. Se você só tem um desses três que eu disse, né? Eu acho que a preferência é sempre começar com uma tela maior. Se você tiver a disponibilidade de começar com um laptop ou um computador, eu acho melhor porque vai te dar mais opções, né? Mas se não, você pode muito bem usar um tablet ou usar o celular. Também dá para ser conectado o celular com uma TV. Se você tem uma TV grande, compra um cabinho, conecta, ou seja, você resolve a questão da tela ser maior. A outra coisa que é
imprescindível a internet rápida. Muita gente não entende por que não funciona a aula online. Todo mundo fala, eu não consigo ouvir direito, a qualidade do som é ruim, a qualidade da imagem. Se você não tiver uma internet rápida, não vai funcionar, não adianta, né? E tem algumas maneiras de se medir isso. E tem um website que você pode entrar e digitar www.speedtest.net. Speed é S-P-E-E-D.net, N-E-T. Que você mede isso direto do browser, no Safari ou no Chrome, e você mede, você clica em Go, ele vai te dar a velocidade de download e upload. Se você não tiver pelo menos 10 megabytes por segundo de download e entre 5 a 10 megabytes por segundo de upload, você precisa desses dois números. Não adianta você fazer a conexão porque vai ter problema. Às vezes a internet é 3, 2 megabytes por segundo de upload, você não vai cortar a ligação. Se você usar o Zoom, ele vai cortar. Se você usar o Skype, a imagem vai ficar ruim, o som não vai vir, vai vir, a qualidade vai ser horrível, né, da conexão. Então a primeira coisa é ter uma conexão rápida. Esse número ele varia muito de tempo em tempo, ainda mais agora que está todo mundo em casa. Então é importante a gente, todo mundo medir esse número, essa velocidade várias vezes por dia, né, para ver se está, às vezes, a maioria das vezes a gente está pagando por uma coisa e não está recebendo, né? Mesmo aqui em casa eu estou pagando por uma certa velocidade e a velocidade é menor, né? Então às vezes se você não conseguir aquela velocidade, você pegar o telefone e ligar para a companhia, porque eles estão mantendo todo mundo em banho-maria, né? Eles estão botando o mínimo de velocidade para todo mundo para poder atender todo mundo, mas não é o que você está pagando, você deve ter um contrato com eles. Então ligue para eles e fique em cima. Eu já fiz isso várias vezes aqui. E no momento que eu liguei, eles falaram, dá uma resetada no seu modem e pronto, voltou ao que era para ser, né? Então é muito importante vocês ficarem em cima da companhia de vocês, se estão usando celular ou estão usando o Wi-Fi, né? Para você ter o que você está pagando, né? E ter no mínimo essa velocidade, porque senão não vai rolar. Isso tem que ser para você e para os alunos, né? Então o mínimo de equipamento que você precisa é um tablet, um celular ou um laptop e a internet. Com isso você já funciona, né? Eu recomendo também, se vocês quiserem, muita gente tem hoje essas caixinhas de som. Eu tenho aqui, eu tenho aqui minha caixa de... Não está aqui, está ali atrás. Eu vou pegar depois para mostrar. Uma caixinha de som, vocês podem conectar no celular, ou no tablet, ou no computador. Geralmente a gente recomenda colocar o tablet ou a câmera do device que você está usando do lado direito ou esquerdo do piano, né? E você colocar a caixa de som no lado oposto. Então, se a câmera ou o laptop estiver aqui, você põe do outro lado a caixinha de som. Ela pode ser conectada por Bluetooth ou pode ser por um cabinho, tá? Porque se você colocar junto, vai captar e vai ter problema de eco na ligação que você estiver fazendo, né? Também, uma outra coisa que você precisa usar uma dessas plataformas, né, de comunicação. Skype, FaceTime, tem muita gente usando o Messenger do Facebook, ou mesmo o WhatsApp, que todo mundo já tem. O Zoom também é importante. Hoje a gente está fazendo um teste aqui com o Jitsi também, que é uma outra plataforma gratuita. Então, você precisa de uma dessas plataformas e o aluno também está usando essa mesma plataforma. Então, com isso é o básico, né? Aí você tem outras coisas que você pode estar melhorando o seu equipamento. Se você está usando um laptop, você pode muito bem comprar um microfone condenser que vai te levar... Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, esse aqui. Eu não estou vendendo isso, tá, gente? Isso aqui é só para exemplificar. Eles criaram esse aqui agora, que é o mais baratinho. Quando começou a crise, ele estava por $10. É um microfone condenser, que a gente chama, né? Ele tem um USB para você conectar no computador. Uhum. E esse microfone ele é fantástico porque ele capta o som não só de perto de você, mas da sala toda. Então ele vai captar o piano, ele vai captar a sua voz. E é importante o aluno estar com a porta fechada, porque vai captar a casa, se tiver cachorro latindo, vizinho, a moto. Ele pega tudo, então ele é super sensível. Esse aqui estava $10. Depois, quando começou a crise, já dobrou, tá $20. Esse é o mais barato, o microfone hoje. Mas vocês encontram ele no Mercado Livre, aí no Brasil, por exemplo. Tem disponível aí. Aí tem esses daqui, né? Que são um pouco mais... Esse aqui você usa no celular e também esse aqui é um Shure MV51. Né? E você pode conectar no celular ou conectar no computador. Então, isso já te oferece uma outra qualidade. É importante ter o speaker do outro lado, né? Porque não adianta você ter um microfone bom, mas o aluno não está
não está usando um speaker, então ele não está te ouvindo bem. Então é importante você tomar conta do som, da imagem e o aluno mesmo, né? Eu recomendo também uma câmera. Essa câmera dá uma série de... Essa aqui é uma câmera de webcam, né? Ela é high definition, ela oferece uma série de vantagens que você pode colocar em diversos ângulos. Você pode comprar, por exemplo, uma estante de microfone e comprar um adaptador para colocar a câmera. Você pode colocá-la por cima do piano para ver as teclas, né? Aham. Geralmente no meu estúdio eu tenho uma acima, eu tenho uma de cada lado, uma câmera dessa de cada lado, eu tenho uma no pé para o pedal, né? E tenho a câmera do meu laptop no meu rosto, né? E aí você modifica manualmente no Skype, no Zoom, você pode modificar qual câmera você quer utilizar. Então, assim, essa coisa da câmera é fantástica, porque muitas vezes você não vai ficar olhando no chão, no pedal, ver se o aluno está fazendo corretamente, você ouve, né, na aula. Ou você não vai ter uma visão superior do piano, quando você está mudando de região, alinhamento. Então, isso é fantástico para o aluno poder observar o piano de cima, ou de um lado, do outro, ou zoom in, zoom out. Então, são vantagens da aula online que você não tem na aula presencial, né? Professor, o senhor acha que para quem quer iniciar nessa modalidade, né, de dar aula online, aulas de piano online, você acha que a pessoa precisa ter ou adquirir alguma habilidade, tipo, alguma habilidade pessoal? Olha, para ser sincero para você, a aula online ela tem algumas modificações de formato, né? Mas eu acho que você vai ser o mesmo professor que você é, do ponto de vista prático, né? Você vai dar a sua mesma aula, você vai Uhum. ter algumas coisas que você não pode fazer, né? Algumas coisas são diferentes, vamos dizer assim. Por exemplo, você não pode falar ao mesmo tempo. Às vezes você vai ter dificuldade em interromper um aluno quando está tocando. Eu sempre faço, né? Às vezes você tem que ser um pouquinho mais enfático. Quando o aluno está tocando, você precisa parar, você bate a palma, aí o microfone, ele vai te ouvir fazendo isso, ele vai parar. Muitas vezes na aula online, você tem que explicar muito mais detalhadamente. Vocês têm que estar usando, geralmente, a mesma partitura. Eu sempre falo para meus alunos me mandarem a partitura que eles estão usando deles, com o dedilhado deles, por e-mail, tirar uma foto e mandar um PDF. Por quê? Porque aí fica mais fácil a comunicação, né? O aluno também colocar o número de compassos nas peças que não tem número de compassos, porque aí você vai ter que descrever muito mais, né? O que fazer, aonde fazer. Então, por exemplo, você fala, olha, no compasso 3, tempo 4, na última semicolcheia, visualizou? Aí o aluno, né, visualiza. Você tem que ser muito mais descritivo. E você também tem que demonstrar mais, né? Como você facilita essa coisa de você tá no seu próprio piano, o aluno está no piano dele. Então, para você vai ter que demonstrar muito mais. Então, é importante você saber as peças que você está ensinando e você demonstrar, porque o aluno vai entender o assunto que você está tratando ou as ferramentas que você está falando, porque ele está te vendo, ele está te ouvindo e você também está descrevendo, né? Então, é uma maneira um pouco diferente. Às vezes, quando você está na aula, você pede para o aluno levantar, você senta e demonstra ali, ou às vezes você nem senta. Você deixa o aluno ali, você descreve um pouquinho Então é um pouquinho diferente. Muita gente falando que está ficando muito mais cansado da aula online. Eu mesmo fico mais cansado na aula online. Mas eu falo uma coisa que eu estou contando aqui para todos os professores dessas palestras que eu ando dando. A gente tem que levar isso para um lado positivo. Porque o que a gente está passando aqui, essa adaptação que todo mundo está tendo que ter, vai fazer a gente virar professores muito melhores lá na frente, né? Então você vai poder depois, mesmo que você invista um pouco de dinheiro agora para comprar um ou outro equipamento, você lá na frente você vai poder oferecer aulas para alunos de outros lugares, você já vai ter tido essa experiência de passar por isso, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente precisa todo mundo aprender com as dificuldades, porque dificuldade a gente sempre vai ter na vida, né? A gente pode reclamar dela e ficar em casa e perder o aluno, ou a gente pode muito bem se readaptar à realidade e ganhar positivamente com essa experiência, né? Você acha que no futuro próximo, as aulas presenciais de piano podem ser substituídas pelas aulas online? Ou... Olha, sem dúvida, eu acho que isso já está acontecendo, né? Essa pandemia está abrindo a cabeça de muitos governadores, né? De governos, porque não é uma coisa nova, né?
A Ásia a gente tem em todo lugar do mundo esse tipo de pandemias que vem. É que agora está se falando, agora parou o mundo todo, né? Então, eu acho que o mundo nunca vai ser igual ao que era antes, depois eles vão ter que vai ter que ser mais previsível essas coisas, vão ter que investir mais dinheiro nesses estudos, né, dessas novas pandemias que vão surgir, esses vírus, bactérias, porque vai quebrar a economia de todos os países aí, né? Então eu acho que é muito possível. Eu tenho vários alunos que já têm aula comigo há 10 anos. Alguns deles eu vejo 2 vezes por ano quando eu vou para o Brasil, outros eu vejo uma vez cada 2, 3 anos. E é muito interessante quando eu vejo eles, eu peço para eles tocarem para mim ao vivo, que vejo que tudo que a gente está tratando online está ali. Todas as ferramentas que estão sendo tratadas na aula, eles estão ali fazendo, né? Então, a única coisa que às vezes falta, e eu até falo para os alunos quando vejo eles nos encontros de pianistas, por exemplo, em Piracicaba, eu falo, eu vou ter que encostar em você um pouco mais aqui para você sentir, ou ouvir o piano, né, a vibração do instrumento aqui. Mas eu acho que a gente é muito treinado com som, né? Mesmo que a qualidade sonora online seja inferior, a gente é treinado a ouvir. Eu já dei aula por telefone, né? Um aluno ligar e tocar para mim uma passagem e eu falar, olha, está puxando aqui, usa o peso do braço aqui, transfere assim, faz assado, porque a gente é treinado como professor, né? Então eu sempre uso a frase, é melhor um professor, em inglês tem mais sentido que vira uma rima, né? It's better a good teacher online than a bad one on your side. É melhor você ter um professor bom online do que um professor mais ou menos do seu lado, né? Então, eu acho que isso abre possibilidades para vários professores aí trabalhar com isso, né? Se tiverem interesse em investir tempo e dinheiro, né? Sim, tem isso também. Uma outra pergunta, o senhor acha que dá para formar pianista, tipo, de alta performance, online? Sem dúvida nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Teve um aluno que ganha concurso e só tem aula comigo pela internet. Faz festivais, manda gravações para audições de escolas. Sem dúvida nenhuma. Do zero até, tipo, Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por experiência própria, eu digo isso. Agora, uma pergunta um pouquinho polêmica que eu até enviei para o senhor essa lista é o seguinte, que atualmente, obviamente, está se popularizando muito essa questão das aulas online, certo? E, obviamente, consequentemente, tem esses charlatões que falam, eu vou ensinar isso em 2 dias, ensino isso em um curto período de tempo. Isso não só na música, mas em qualquer área, né, que pode ser atuada. Então, assim, como o senhor acha, ou qual seria a sua é, advice? Ai, meu Deus, esqueci a palavra em português. É, qual- Recomendação para as é, pessoas não caírem nesse golpe. basicamente isso seria a recomendação como encontrar um meio essa pessoa não vai ser muito boa para mim, ou então isso daqui é um golpe, ou isso Claro. é, é difícil. Qual seria a recomendação do senhor, o seu... Você já disse muito bem, isso está presente em qualquer área, né? E na nossa área também tem muitos desses por aí, né? Eu acho que, primeiramente, você ver um pouquinho a formação da pessoa, né? As escolas que ela estudou. Se, tem muita gente que, não falando mal de professores de piano, porque eu hoje me tornei pianista e professor porque eu tive professor de piano, mas você tem ali os professores de pianos que tocam, você tem os professores de piano que não tocam. Eu acho, para mim, que não existe separação entre performance e pedagogia, né? Eu vejo muita gente falar mal da área de pedagogia e o pessoal da área de educação falar mal do pessoal da performance. Eu acho, para mim, que não existe separação. A minha carreira própria sempre foi fazendo os dois e para mim, não existe diferença nisso. Uma pessoa um bom professor de piano, ele é melhor se ele toca bem, se ele sabe tocar, se ele está constantemente tocando, né? Então, se eu fosse procurar um aluno, por exemplo, meu filho, um professor para o meu filho, eu iria procurar alguém que, sem dúvida nenhuma, teve uma formação acadêmica sólida, em escolas boas, teve professores bons, né?
E também uma pessoa que pode tocar, uma pessoa que toca, uma pessoa que é professor e tem histórico como professor, né? Tem alunos que foram aceitos em escolas, alunos que ganharam competições. São indicações, né, de que achar. Eu acho que a gente tem muito essa coisa no Brasil e na minha formação mesmo, assim, a gente encontrar... No Brasil, às vezes, a gente pega o professor mais barato, né? As famílias vão, eu vou o que eu consigo pagar, né? Acho que deveria ser o contrário, né? Eu sei que a dificuldade financeira está aí para todo mundo, mas eu acho que se cada um puder colocar, pagar o mais puder, né? Pagar um valor mais alto e ter um professor bom, porque é super importante, né? Muitas vezes a gente aprende do jeito que a gente ensina do jeito que a gente aprendeu, né? E tem muitos professores passando a mesma coisa e não investindo em palestras, investindo em cursos, né? Aqui nos Estados Unidos isso é muito claro. Os professores todos, eles tiram dinheiro, guardam dinheiro todo ano para ir em conferências, para aprender com os outros. No Brasil não tem muito isso. Então, isso é importantíssimo você pegar um professor que está ali investindo tempo, dinheiro também, indo atrás de informação nova. Porque essa geração está modificando, né? Uhum. As crianças, hoje em dia, elas querem tecnologia. Você não tem como você escapar da tecnologia. Os professores mais velhos, eles têm que se adaptar ao aluno, né? Foi feito um estudo, a quantidade de horas que uma criança fica na frente de uma tela, você sabe qual é? Uma criança de 9 anos, em média, você tem ideia? Chuta aí. Chuta quantas horas uma criança de 9 anos está na frente de uma tela hoje. Umas 9 horas, 10. Exatamente, você falou exatamente 9 horas. 9 Cara, horas. Então, agora a gente vai simplesmente falar assim, a professora mais velha vai falar assim, não, desliga esse celular. A gente não vai ter, ela não vai desligar o celular. Ela vai terminar a aula, ela vai ligar o celular, ela vai sentar do lado do piano, vai pôr o celular do lado. O que a gente precisa fazer é saber utilizar da tecnologia, usar apps para as crianças fazerem teoria, fazer esses vídeos, os professores mandarem, os alunos mandarem vídeos durante a semana de passagem, estão tendo dificuldade, trocar figurinha com o professor. Olha aqui, professor, eu toquei essa passagem, o que você acha? Né? Então são coisas que a gente tem que usar a tecnologia, porque senão a gente vai ficar para trás. E eu vejo muita gente para trás. A gente tem que estar no topo disso aí, né? o senhor me falou, quando nós estávamos conversando, que o senhor, não sei se o senhor criou, mas implementou uma técnica de meio que fazer vídeos, né? O seu aluno fazia vídeos pelo WhatsApp, e aí mandava para o senhor e o senhor respondia com... Nós temos duas formas de aulas pela internet. Uma que a gente chama que é a sincrônica e a assincrônica, né? A sincrônica são aulas ao vivo, que a gente utiliza um Aham. desses do Skype ou FaceTime, Zoom, né? Que está ao vivo o professor e o aluno. E tem uma outra maneira que está sendo muito utilizada, que é o assincrônico, que é você não está ao vivo com o professor. E tem muita gente fazendo isso assincrônico no YouTube. Você tem canais de YouTube com tutoriais de como se tocar uma peça, né? Aí ele quebra em pedaços pequenos e mostra uma mão, mostra outra, muitas vezes até de ouvido, gente tocando, ensinando a tocar, por exemplo, arabesques de Debussy sem saber música. Tem gente aprendendo, os alunos estão aprendendo no YouTube. A gente não pode ignorar isso, a gente tem que entender isso e usar disso, né? Então, assim, e tem também as formas de utilizar, de você dar aula utilizando um pouco das duas, sincrônico e assincrônico, né? Que é muito o que eu faço com os meus alunos, principalmente alunos de performance da universidade, ou mesmo os alunos de piano em grupo. Em 2013, eu tive que fazer uma série de viagens para fazer performance com orquestras e eu tive que criar uma maneira de continuar fazendo testes e manter engajado com os meus alunos das minhas classes de piano em grupo. Então, eu comecei a criar esses testes por vídeo, né? Então, o aluno iria, eu fazia não chamava nem de teste, chamava de metas, goals, né? Então, eu preparava um documento explicando exatamente o que ele tinha que gravar para mim. Vídeo 1, eu quero pentacordes, todos os triads, pentacordes e cadence, com esse metrônomo, uma nota uma semínima né, dando indicação exata de metronômio, né? E ele já tinha uma folha já no começo do semestre em como gravar, né? Qual o ângulo correto, iluminação, todas as regrinhas, né? E aí ele gravava esse vídeo
ele dava um upload no YouTube, deixava os vídeos em ordem e fazia um playlist e mandava um link, um e-mail com o playlist dele. Eu clicava naquele link, eu tinha ali 5, 6 vídeos. Era um trabalhão para o aluno, né? No começo eles adoraram, porque eu falava, todo mundo vai ter A na minha aula, se você fizer isso. Você joga a batata quente na mão do aluno, porque ele não está vindo no seu office tocar para você e fica com medo. Ele está mandando o melhor dele, né? E quando você pega e liga o celular e grava, você está, na verdade, quando você faz uma gravação, você vai visualizar, você vai ver de novo, você vai ver que você está errando. Você vai querer gravar de novo, você acaba estudando mais, né? Foi uma pegadinha ali, né? Pegadinha do malandro, né? Para os alunos. Porque eles tiveram que estudar mais. No começo eles falaram, nossa, mas isso aqui é ótimo, minha nota melhorou, eu estou passando de ano, isso aqui. Mas, na verdade, eu estava jogando a batata quente na mão deles. E muito legal. Eu comecei a fazer isso em um grupo de 2, né? Porque as aulas são em grupo. E eu dou aula na universidade, um Historical Black College, né? Que 99% dos nossos alunos são negros. E na nossa escola, tudo que eles fazem em grupo é muito bom. O coral, a banda. Então, isso funcionou maravilhosamente bem, porque todos eles adoram tecnologia. Eles faziam em 2 ou 3. Então, rolava uma parceria, eles se ajudando muito. Então, um tocando, o outro, stop, do it again, you can do better. E tirando sarro um do outro. Teve um vídeo que eu vi que o menino estava gravando, passou um de bicicleta atrás, no meio da sala. Eu comecei a dar risada, né? Mas são coisas positivas, né? De fazer em grupo. Porque a gente é muito solitário no piano, né? A gente fica na sala estudando e... Então isso foi muito positivo. Eu consegui mudar o curso, de ter muita gente mais passando no curso do que antigamente, quando incluía tecnologia. Então é muito positivo, né? Acho que a gente tem que se abrir um pouquinho para essa nova realidade e não ignorar. Que a gente está lidando com uma geração que está ligada nas telas, na tecnologia. Né? O meu filho tem 3 anos, né? Ele mostrou para mim hoje aqui que ele sabe ligar o password, ligar o tablet da minha esposa, o celular dela, o meu, ele sabe o password nosso. Ele está o tempo inteiro de um device para o outro. Né? A gente não pode ignorar isso. Tem isso. Professor, ó, as minhas perguntas que eu tinha preparado já foram feitas. E eu vou começar a ler as perguntas das pessoas que estão nos vendo. Certo. Então, o professor Guilherme Montenegro, ele fez uma pergunta faz pouco tempo. Em que momento pedagógico é melhor utilizar ferramentas sincrônicas ou assincrônicas? Olha, eu acho que dá para ser feita uma combinação. É uma ótima pergunta essa. Porque, veja bem, por exemplo, se eu estou trabalhando com um aluno, aqui nós fizemos... Eu tenho os alunos online, geralmente, que eu tenho os alunos da universidade, e tem os alunos que a gente tem aula, que vem na minha casa e que a gente tem um estúdio também, em Gramercy. Nesse momento, nós passamos todos para online, né? E, às vezes, tem famílias que estão passando por dificuldades e a internet não está rápida, ou, vamos dizer, não estão com a tecnologia em dia, o celular não está ok. Então, para muitas dessas famílias, é possível a gente fazer, em vez de eu dar aula ao vivo, eu começar a trocar vídeos, né? Eu recomendo isso pessoal no Brasil, né? Que tem muitas famílias que estão com dificuldade e a internet não é rápida ou não tem. Para continuar as aulas, o aluno mandar vídeos para vocês. Vocês podem criar uma certa estrutura, o aluno manda alguns vídeos para você e você manda feedbacks, vídeos de volta, né? Dá para você criar, ok, o aluno vai poder me mandar 5 vídeos por semana de 2 minutos. E você manda os vídeos de volta. É uma ideia. Segunda ideia, você está trabalhando online com o aluno e você quer complementar. Né? Então você pode muito bem falar, olha, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode mandar para mim um vídeo com uma pergunta e eu respondo para você. Tem muita gente que faz isso comigo hoje em dia, até alunos que não são meus, mas que, como que eu resolvo isso aqui na técnica? E mostram passagem, professores trocando ideias assim, né? Então pode ser como um complemento, né? Das aulas tradicionais, online ou mesmo das aulas tradicionais presenciais, né? Podem ser também usadas para você trocar performance. O aluno toca a peça toda. É uma coisa que eu recomendo, como a internet varia e a qualidade de um vídeo é muito superior, a qualidade do vídeo, mesmo sendo só com celular, ela é muito superior, às vezes, ao vídeo e o áudio online, dependendo das circunstâncias, por conta da internet. Porque quando você está transmitindo por Skype ou Zoom, você está fazendo um buffering, né?
Então, aquele vídeo não vai ser tão bom quanto uma gravação. Aquele vídeo não vai ser tão bom quanto uma gravação do celular, né? Então, geralmente, meus alunos avançados, eu peço sempre que eles enviem um vídeo e mandem no link do YouTube para mim, unlisted, né? E eu assisto antes da aula ou assisto durante a aula com eles, né? Porque aí eu estou sendo mais justo com eles e comigo. Eu estou ouvindo uma qualidade melhor do trabalho deles, as nuances. Então aí eu ouço aquilo, eu já tenho algumas anotações, eu já começo a aula direto no assunto. Ou eu peço para eles tocarem de novo, ou eu simplesmente já começo a aula já falando, dando uma avaliada do que eu ouvi, o que foi bom, o que pode ser melhor e as recomendações que eu tenho. Né? Então, essa coisa do sincrônico assíncrônico, dependendo da realidade de cada um, você pode utilizar. Tem cursos hoje de piano em grupo só trabalhando com assincrônicos, né? Então, é muito possível. E tem muita informação disponível no YouTube hoje, né? Você pode criar um curso de piano em grupo ou mesmo piano individual assincrônico. É diferente do que a gente está acostumado, né? Mas pode funcionar sim. Vai funcionar muito bem. Tem um professor aqui no Brasil, mas ele é professor de violino, que ele dá esse tipo de metodologia, ele dá aula online, mas com essa metodologia de assincrônico. Então, reza a lenda que é muito bom o curso dele. É ótimo. E a mistura também dos dois funciona muito. Porque às vezes você não vai esperar uma semana ou 15 dias para quando vai ver o professor de novo. Às vezes precisa resolver um negócio rápido. E eu prefiro meus alunos mandarem vídeos e eu fazer tempo para eles de resolver isso, do que eles chegarem, eles ficarem batendo a cabeça na parede, fazendo errado, 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 e voltar. Vai ser difícil de corrigir depois, né? Às vezes a gente acha, mas eu não vou não vou tirar 10 minutos do meu dia, eu vou resolver só na aula, né? Às vezes a gente pensa só na gente nisso, mas se a gente quer pensar na gente, a gente devia resolver logo ali, quando a dúvida vier. Porque aí vem já pronto o negócio. O aluno está trazendo a coisa já andada, já sem erro, porque é muito mais difícil você corrigir o aluno na aula, no erro, porque é o que eu falo para eles, o que é bom, se você estuda só do começo ao fim a peça, do começo ao fim, do começo ao fim, o que é bom, né? O problema é que onde tem a dificuldade técnica ou você está tocando errado, vai ficar tão engrenado errado que é mais difícil de modificar, né? Então, esse assincrônico ajuda muito o aluno ter essa consciência de eu tenho uma passagem difícil, deixa eu perguntar para o meu professor se isso aqui ou como que é. Entendi. O Sérgio Sena, ele fez outra pergunta aqui. Professor, uma dúvida. Dá para trabalhar qualquer tipo de repertório nas aulas online? Olha, sem dúvida nenhuma, né? A dúvida sempre o pessoal vem, como que eu faço para trabalhar com criança? Olha, eu estou aqui com uma aluninha de 5 anos que eu estou trabalhando e ela, por exemplo, ela é fantástica na aula, né? Na aula ao vivo, ela é maravilhosa na aula presencial. Mas online ela está se demonstrando até melhor, porque ela é uma criança muito ativa, né? Ela tem essa coisa de deficiência de atenção, né? E para essas crianças deficientes de atenção até funciona melhor online, porque ela tem que tomar conta da tecnologia, ela tem que pegar a caneta e anotar, falo do compasso, ela olha, ela tem que ouvir. Então, para esse tipo de criança que se distrai muito fácil, a verdade é melhor para esse tipo de criança, ou para esse tipo de indivíduo, vamos dizer, no modo geral, do que a aula presencial, né? Então, funciona muito bem. Na hora tem que ser mais lúdico, sim, tem que ser mais lúdico. Vamos jogar o jogo Let's Follow the Leader, o mesmo jogo que eu faço aqui em casa. Toco uma passagem pequena, ela ouve e repete. Eu não preciso falar o que eu estou fazendo. Às vezes eu não preciso falar, eu estou fazendo isso ou aquilo. Só de ouvir e repetir. E o que isso funciona aqui também ao vivo, né, na minha aula presencial. Para um aluno intermediário também funciona muito bem. Você, o aluno intermediário, já tem mais ferramentas e ele é mais velho, você pode muito bem falar compasso tal, tempo tal, aqui, ali, você pode explicar mais, você pode usar mais explicação que ele vai saber, ele vai ter ele tem o discernimento, né, nossa, português é complicado para mim às vezes, né? Para entender o que você está falando. E o aluno avançado também. Você tem dificuldade no aluno avançado, porque às vezes essa coisa da nuance de você fazer as dinâmicas, encher e escutar. Mas, como eu disse, a gente é treinado para ouvir e essa questão da gravação ajuda muito. Né? Eu acho que funciona, para mim, funciona perfeitamente para todos
Eu vou dizer, um grupo de pessoas, de personalidades, que às vezes tem um pouquinho de dificuldade, são aquelas personalidades das pessoas que viajam mais, aquele aluno mais interessado em poesia, o que gosta de imagina isso, imagina aquilo. Aquele aluno, às vezes, ele precisa, o aluno que precisa do calor humano. Né? Eu tenho algumas alunas assim, e eu já sabia nessa passagem, agora para 100% online, que eu teria duas alunas minhas que iam ser um problema. Né? E foi interessante que a primeira aula dessa menina, por exemplo, é uma aluna brasileira que mora aqui em Baton Rouge, né? Por exemplo, eu tive uma dificuldade com ela na primeira aula, mas no final da aula eu falei para ela, falei, olha, eu tinha certeza que não ia ser fácil para você, porque eu já conheço você. Mas eu quero dizer que você fez muito bem, você precisa só se abrir, você precisa ser mais, você precisa ter paciência, é um pouquinho diferente, mas vai funcionar. Veja que beleza, a gente está podendo fazer música junto, você está continuando a estudar, você tem tempo na sua casa disponível para você focar no piano. Olha, na segunda aula já foi uma outra história. Né? Mesmo sendo um grupo de personalidade que eu sabia que ia ser problemático, né? Mas ela já percebeu que comigo ela podia contar, que eu entendi a dificuldade dela. Né? Eu acho que um problema muito grande dos alunos que eles têm é, às vezes a gente pega um aluno, a gente gosta do aluno, o aluno gosta da gente porque tem a mesma personalidade da gente, né? E você pode ver, todo professor que você gostou, os melhores professores que você vai dizer, são professores que são iguais a você. É Né? verdade. Mas eu acho que realmente o papel do professor é de mapear a personalidade que está lidando e falar diferente, usar palavras diferentes, fazer diferentes associações. Você tem que se comunicar com o aluno, não é o aluno se comunicar com você. Essa história já está ultrapassada, esse old school aí de faça assim, faça assado, isso aqui está ruim, isso aqui já era. Né? Você tem que falar com o aluno diferentemente. Cada aluno é diferente, né? Então não pode tratar todo mundo igual, né? Então é importantíssimo ter esse conhecimento de personalidades. Eu recomendo os professores a estudarem isso. É uma coisa que mudou a minha visão como professor quando eu entrei em contato com essas diferentes personalidades e como falar diferente com cada um. Uhum. Usar livros diferentes, às vezes, método, né, iniciante, para Com certeza. poder se comunicar com cada grupo diferente, né? Porque às vezes a gente perde muitos talentos com isso, né? Quantos talentos não são perdidos porque professores criticavam ou massacravam um ou outro, né? Em vez de acolher, né? Sim, verdade. O Sérgio, né, que fez essa última pergunta, eu acho que ele fez uma pergunta mais pessoal para o senhor. O senhor acha importante que os professores de piano continuem se aperfeiçoando com novos repertórios? Qual o repertório que o senhor está trabalhando atualmente? Olha, gente, sem dúvida nenhuma, né? Essa pergunta é para os alunos, né? Eu estou sempre pesquisando e é individualizado isso para cada aluno, né? Você não pode. É óbvio que eu tenho as peças que eu gosto de dar aula, que as que eu já estou acostumado. Mas é importante a gente, todo semestre, começar projetos novos com os alunos, né? Esse semestre eu comecei um projeto com meus alunos de fazer compositoras mulheres, né? E obras de Beethoven, né? Por causa dos 250 anos de Beethoven. Então são coisas que você pode estar criando para tirar você do comfort zone, né? Você pode criar projetos a cada ano. Esse ano nós vamos tocar obras de um compositor brasileiro. Todos os alunos vão aprender as obras para criança desse compositor. Né? Ou Bartók, vamos todo mundo aprender peças do For Children. Né? E os alunos aprendem e você aprende, porque às vezes você também não conhece. Né? Então eu não vou entrar muito em detalhes no que eu estou fazendo, porque eu não acho nem relevante isso, tá? O que eu estou fazendo no momento é baseando-se nos meus alunos, né? No momento é um projeto que eu fiz, essa coisa dos compositores mulheres, mas eles estão continuando estudando as obras deles, estão fazendo todo mundo fazendo um bar, todo mundo fazendo uma peça clássica, uma peça romântica, os alunos mais avançados. Então, eu acho que é individualizado. Tem aluno que não tem tanto tempo, não vai levar tanto a sério e quer peças mais tranquilas. Tem gente que gosta de música mais para igreja, tem gente que gosta de música pop. A gente tem que trabalhar com o aluno dependendo do nível dele, da vontade, da meta de cada um. Sim, concordo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para poder fazer para o professor? Aí. Olha, eu tenho um documento que eu vou passar para vocês,
que tem uma lista de equipamentos, se vocês tiverem dúvida em relação a isso. No meu website, eu vou passar aqui, se vocês puderem alguém digitar para mim, eu vou falando, porque o meu celular está lá na frente. O meu website é jpcasarotti, casarotti.com. Em downloads, tem um documento, um PDF, com uma lista de equipamentos para que vocês quiserem fazer quiserem comprar equipamentos online, umas recomendações que eu tenho de câmeras, de microfones, de acessórios, né, para se dar aula online. Então tem ali, está em inglês, mas vocês vão visualizar, tem o link, se vocês pegarem o PDF direto do site, copiar no computador de vocês clicam ali, já vai abrir o link na Amazon, você já vê foto, já vê preço, essas coisas, isso ajuda bastante, né? E tem bastante informação também nesse handout aí, nesse PDF, jpcasarotti, isso.com, por favor, e põe um parênteses, downloads, né? Que assim eles já vão saber onde encontrar. Me fizeram aqui algumas perguntas, eu vi um pouquinho antes. Eu tenho uma pergunta, quem está fazendo é o Caio. Eu tenho uma pergunta. Em algum caso que o professor precisa tocar junto ao aluno, pode ser ao piano ou com palmas em caso de alguma dificuldade com ritmo? Isso é uma ótima pergunta. Delay, sabemos que o delay, como lidar com isso? Olha, tem várias maneiras, tá? Uma delas é, se você está trabalhando, por exemplo, um livro e você já sabe que vai ter os duetos para tocar, você pode muito bem gravar a sua parte, fazer um playlist. Eu faço isso com meus alunos. Você faz um playlist do aluno e você coloca o vídeo listado ali. O aluno liga o vídeo, liga na caixinha de som e ele toca com você. Você pode gravar isso devagar, pode gravar meio tempo e rápido. Isso é uma forma. A outra forma é você colocar, fazer uma gravação em MIDI. Muitos desses alunos hoje eles têm piano digital com uma entrada de USB. E você pode muito bem gravar isso num piano digital, ou aqui em casa eu tenho uns clavier, que é esse da Yamaha, que ele toca sozinho, ele tem o maquinário dele, né? Mas ele grava MIDI. Então eu coloco o meu pendrive, eu gravo a peça, gravo em MIDI, eu mando por e-mail para meus alunos uma listinha em MIDI, eles colocam no pendrive essa gravação, que é um arquivo bem pequeno de MIDI, coloca no piano deles e põe para tocar junto. Então, aí eles estão acompanhando eles no próprio piano, né? Se eles usarem os clavier, o piano toca e ele está tocando junto com o piano, né? Tá mexendo as teclas e tal. Então, são algumas opções. Se você está trabalhando na aula com eles, você pode pedir para eles ligarem essa gravação do celular com a caixinha de som, ou o computador com a caixinha de som, e tocar ao vivo para você. Então, você vai dando nota, você vai conversando com o aluno, ensinando ele a partir dessa gravação. Né? Uma outra coisa que você pode fazer é você tocar ao vivo também, só que você não vai ouvir, você vai ter problema, você tem que ficar quieto e contar que vai estar rolando ali, né? Tem gente fazendo isso, vi vários professores fazendo isso, e é um super treinamento, né? Você conseguir tocar e ouvindo, a pessoa está tocando às vezes na sua frente, mas você saber sincronizar na sua cabeça, dizer que não está junto, mas poder depois avaliar o aluno baseando-se naquilo. Tem gente que está fazendo isso também. Agora, essa coisa de contar, geralmente quando eu peço para um aluno trabalhar uma passagem, eu peço para ele contar alto, né? Às vezes eu estou trabalhando coordenação, eu peço para eles baterem, eu sempre falo para contar alto, ou cantar alto, né? Porque aí eu sei onde eles estão exatamente. Muitas passagens, às vezes, de bater para achar a coordenação, usar o braço, né, quando está tocando, eu peço para eles contarem ou cantarem. Porque aí eu sei exatamente onde eles estão na partitura. Se não, só ouvindo, às vezes, fica complicado. Uma outra pergunta aqui, professor, o Guilherme fez. Como podemos pensar no ensino musical conectando tão boas tecnologias, mas que seja mais acessível, democrático e humano para nossos contextos sociais no Brasil? Olha, eu acho que tem que começar simples, gente. Eu acho que o calor humano, você pode demonstrar amor aqui ao vivo, ou eu posso demonstrar amor estando aí dando um abraço para você, né? Eu acho que a gente brasileiro, a gente sente quando a pessoa, né, tá disposta a ajudar ou quando não tá. Então, eu acho que a coisa online funciona muito bem se as duas pessoas estão ali interessadas em fazer aquilo acontecer. A gente não pode se basear só nos problemas, né? A gente tem que se pensar nessa atual conjuntura que a gente está.
é super importante a gente arrumar uma forma de estar junto e fazer música, né? Esse encontro que você está criando aqui com todo mundo é fantástico. Eu agradeço você pela iniciativa. Está sendo muito legal, porque a gente está se conectando com gente que... Estou conhecendo gente aqui que vai depois me adicionar no Facebook, que vai vir com perguntas. Eu acho isso muito legal, a gente se conectar. Como eu disse para você no outro dia no telefone, a gente nunca fala não para nenhuma oferta, seja remunerada ou não no meio musical. A gente músico, a gente sempre quando vem alguma coisa, você pode tocar aqui? Então, sim, sim. Tem cachê? Tem. Não tem problema. A gente vai e faz. Tem que fazer, gente. A gente não está numa geração, numa época que pode escolher muito coisa. A gente às vezes não visualiza a importância disso, né? Mas é muito importante a gente estar conectado um com o outro. Então, já que a gente está passando por essa dificuldade, eu diria que fazer da forma mais simples que a gente tenha, mesmo sendo através do celular, procurar fazer. É possível ter aula pelo celular, né? Pelo menos se você tem a internet, você está ouvindo bem, põe um fone de ouvido ou põe a caixinha. Tenha certeza que está tudo fechado, as portas estão fechadas, que não está a sua casa, ninguém está na televisão, porque dá para ouvir. Uhum. Né? Então são coisas básicas que você pode fazer que dá para continuar a educação musical e dividir música com a realidade que a gente tem. Eu vi uns vídeos de alguns professores pegando um copo e colocando o celular no copo porque não tem dinheiro para comprar a estante. Aqui nos Estados Unidos é muito simples, para a gente é muito barato essas ferramentas, essas bugigangas que eu tenho aqui né, o pau de selfie, o microfone, isso aqui você compra fácil, isso aqui, mas eu entendo, no Brasil não é muito simples, né? Mas dá pra gente tá adaptando, né? Eu vi uma pessoa postou no Facebook uma foto pegando um rolo de papel higiênico, cortou o rolo de papel higiênico depois que o papel acabou, porque hoje papel higiênico é um item de luxo, né? Cortou no meio e colocou o celular ali, usou aquilo, pôs do lado do piano como um suporte de celular. Uhum. Ou uma outra pessoa que pegou um rolo desse papel toalha e cortou e colocou o iPad ali para usar como... Eu achei fantástico isso, né? Ou uma outra pessoa que colocou uma colher de... Uma colher não, uma espátula dessa de cozinha, para tirar coisa da frigideira, e colocou 2 livros em cima assim, do piano e colocou o celular em cima da espátula como câmera, né? Como suporte de câmera, a espátula e o celular em cima. Isso é genial, né? Ou seja, dá para se fazer, né? A gente tem que ter criatividade e tomar cuidado para não quebrar o aparelho celular, né? É verdade. Tem mais 2 perguntas aqui, as 2 últimas, para não ficar muito longo, e também para o Instagram não deixar Mandar a nossa... gente embora. Que normalmente sempre está acontecendo isso. Depois de 1 hora ele tá, ó, vamos embora todo mundo e tal. A Naira Polini, ela perguntou, Oi, Naira. Um beijo para você, querida. tem algo que se deve evitar nas aulas online? Olha, eu diria que é uma coisa que eu não falei, é importante a gente saber também, o Skype dá para você gravar a aula, né? O Skype, se você, mesmo na versão gratuita, você grava, tem uma opção de gravar. Se a internet está rápida, eu recomendo vocês a gravar a aula. Isso é uma coisa positiva que você tem que levar um aparelho para gravar, né? Você tá uma aula presencial. Então dá para você gravar a aula e quando você termina essa gravação, termina a sessão da aula, essa gravação ela fica ali arquivada no chat, né? Da conversação ali, né? E isso fica ali por 1 mês. Então o aluno pode depois pegar e guardar, gravar isso, colocar no computador, né? Ou o professor também, para ter um arquivo, e pode ver a aula de novo. Isso é bom para o professor se autoavaliar, né? E bom para o aluno também rever os conceitos, né? Então isso é uma coisa muito positiva. Então a pergunta é se tem alguma coisa negativa, é isso? Repita para mim, que eu me distraí com essa informação que eu tinha que passar. Tem alguma coisa que se deve evitar nas aulas online? Se deve evitar. Olha, eu acho que evitar falar muito coisas desnecessárias, né? Eu acho que a aula online ela tem que ser mais... você vai ter que explicar mais as coisas, porque o aluno não está ali para te ouvir com mais clareza, para te ver, para te sentir a vibração do som. Então, acho que evitar falar coisas que não são necessárias, evitar falar da vida pessoal, né?
às vezes no Brasil a gente fala muito, acho que procurar ser mais centrado no assunto, né? Você